Esse é o Master 10X, o podcast que revela as viradas de líderes que ousaram sonhar e realizar. E hoje recebemos um convidado que viveu uma das viradas mais inspiradoras que você vai ouvir. Ele saiu de uma carreira estável em gestão de pessoas e call center, passou por um período de desemprego e de uma oportunidade temporária construiu uma agência que hoje atende grandes nomes do mercado digital. Cristão, pai de gêmeos, marido da Duda e fundador da Nexa Group, uma agência 360, ele mostra que quando a fé e o propósito se unem, é possível recomeçar e prosperar. Seja muito bem-vindo, Júlio. Valeu, Rafa. Obrigado, mano. Tamo junto. Obrigado tamo pelo junto. convite. É uma honra fazer parte aí e poder compartilhar um pouquinho da história com a galera que acompanha a gente aqui. Bom, Júlio, eu sei que você tem uma agência hoje, mas sua história, e a sua agência atende aí grandes nomes do mercado, mas sua história não começa, né, com a agência, né? Você vem aí de um trabalho ali CLT, vem de uma dinâmica ali onde você trabalhava para outras pessoas. E eu queria que você trouxesse para a gente um pouco, né, dessa história, né? Como que era trabalhar ali no CLT, de repente você começou a empreender. Como que foi a sua história aí nesse início de empreendedorismo? Cara, eu fiquei 11 anos no call center. Eu lembro que quando eu comecei na área, eu tinha 17. Eu fui para uma empresa que ela foi lá na escola, estava no terceiro ano do ensino médio, eles foram fazer um processo seletivo na escola, estavam vindo do centro de São Paulo para Santana de Parnaíba, que era a escola onde eu estudava, e eles estavam fazendo um processo seletivo porque tinha incentivo fiscal, contratar funcionários da cidade e tudo mais, e a gente fez um processo seletivo, eu comecei lá. E foi em agosto de 2009, eu entrei nessa empresa, e a gente fazia a parte de cobrança, né? Recuperação de crédito de banco, cartão de crédito, empréstimo, financiamento, enfim, várias coisas. E eu fiquei um ano como atendente de call center. Então, provavelmente, se você devia em alguns bancos lá em 2009, provavelmente eu te liguei. E eu fiquei um ano como operador e só que assim, eu entendi que não era aquilo que eu queria. Eu sempre fui um cara muito comunicativo, né? Tanto que me especializei depois, voltado para essa área, mas eu sabia que não era aquilo que eu queria, porque eu não dava para ficar amarrado ali sentado, só falando alô, bom dia, por 6 horas e a vida ser isso. Eu sabia que a vida não era só isso. Aí eu prestei um processo seletivo para a área de qualidade. Monitoria, né? Eu fazia monitoria de ligações e eu passei nesse processo, fiquei 2 anos. E aí eu comecei a me especializar em questão de estudo. Quando eu passei no processo seletivo, eu entrei na faculdade e eu fiz gestão de RH por 2 anos, concluí e já emendei a pós-graduação em gestão de pessoas. E aí eu comecei a direcionar a minha carreira dentro do CLT para essa área de gestão, treinamento, que eu sempre gostei de treinamento, né? Sim. Sempre gostei de falar e tudo mais. E tanto que a formação que eu tenho em RH hoje é justamente voltada para desenvolvimento humano. Não é voltada para departamento pessoal, folha de pagamento, essa parte burocrática eu deixo mais para a galera mais de números, né? Eu sou de humanas, não sou de exatas. E daí eu comecei a me desenvolver nessa área. Fiquei 2 anos na qualidade, aí eu prestei um outro processo seletivo dentro da mesma empresa para ir para o treinamento, para o RH. Legal. Aí eu fiquei mais 2 anos, passei no processo seletivo, fiz 2 processos, um foi reprovado, no segundo eu fui aprovado, e eu fui para o RH, fiquei diretamente com a parte de integração, treinamento de negociação, a gente fazia, que call center é loucura, né? Não sei se você conhece a área, mas, sim. cara, a rotatividade de call center era absurda, então ficava mais tempo travado em treinamento de integração, a gente tinha média de 3 turmas por semana. Nossa. Só de novas contratações, do que treinamento de capacitação, que era com a galera que já estava dentro da empresa, para fazer um trabalho um pouco mais de desenvolver quem já estava. Então a gente ficava integrando lá 3 vezes por semana, turma nova. E, cara, foi loucura. Aí eu comecei a estudar um pouquinho mais e entender sobre a importância de assumir riscos. Né? Só que assim, bem inconsciente isso. E eu recebi uma proposta, eu tinha 21 para 22 anos, eu recebi uma proposta da Via Varejo, que é a Casa Bahia, do grupo GPA, Grupo Pão de Açúcar. Sim. Para ir para o RH de lá. Legal. E eu, com 5 anos de empresa, eu fui pedir minha conta e fui para lá. E na época eu não ganhava nem R$2.000 na área de treinamento, e eu fui para ganhar mais de 3 mil no Grupo Pão de Açúcar. E eu fui, e eu não fiquei 3 meses.
Ou seja, você saiu de algo ali que você já estava um bom tempo, tal, para ir para esse grupo e ali foi nesse momento que você foi acometida pelo desemprego. Foi parte do desemprego ali, na verdade, porque isso foi eu fiquei de março de 2000, se eu lembrar as datas, 2014 até julho de 2014, eu fiquei, junho, julho ali, 3 meses mais ou menos. Eu não passei no período da experiência. Quem é empresário sabe o que é o período da experiência, né? Sim, sim. Quem é CLT também sabe. E eu não passei nesse período e fui demitido. Porque eu não me adaptei. Porque assim, eu estava acostumado com RH de que forma? Treinamento. O Júlio montava o material, ia para lá, montava os slides, a apresentação, ia para frente e dava o treinamento. Lá eu contratava fornecedor para aplicar. Então, eu era analista de treinamento, mas eu cuidava da parte burocrática, não da parte de execução. Eu era muito da execução, de fazer. E aí eu não me dei bem e acabou saindo. E nesse momento que você ficou ali desempregado, né? Como que surgiu a ideia, né, de começar a empreender ali com marketing? Já nasceu ali ou não? Não, ainda Primeiro não. você foi fazer outras coisas. Como que surgiu isso? Foram 11 anos de call center, eu tô no quinto. Tô no quinto. Aí eu fiquei 5 anos no call center, fui para essa tentativa para a área do varejo, de vendas e tudo mais, e não deu certo. Aí, o que eu fiz? Cara, aí foi loucura. Eu estava desempregado, só que eu morava com a minha mãe ainda e tudo mais. Eu falei, ainda assim, eu preciso ajudar minha mãe em casa. E eu fui fazer bico, né? Ajudando de encanador, fazer pintura, essas coisas. Eu fiquei 1 mês parado só, não fiquei muito tempo. E uma amiga minha, da época do call center, me convidou ela era supervisora numa empresa, ela foi para coordenadora em outra. Júlio, eu estou precisando aqui de um supervisor aqui no centro de São Paulo. Que centro de São Paulo, para quem conhece, cara, é lotado de empresa de call center, né? Tá todo mundo ali. E eu falei, tô parado, tô ganhando aqui R$50 por dia, R$80 por dia, eu vou. Pelo menos eu tenho um salário fixo. Só que o salário na época, eu saí de R$3.000 da Via Varejo para ganhar R$1.100. Como apoio operacional, não era nem supervisor, eu era o apoio do supervisor. Tinha o operador, tinha o back-office, tinha o apoio e tinha o supervisor. Nessa época você já era casado, já tinha família? Não, eu estava com minha mãe ainda. E foi aí entra a história de amor, né? Porque eu fui para essa empresa e eu fiquei 2 meses lá. Essa menina que me chamou, ela foi para uma outra empresa e ela me puxou. Entendi. Também. Então, meio que um time, né? O grupo, ela me puxou, vai acompanhando. Aí eu fui para essa outra empresa, eu fiquei de agosto até outubro de 2014 nessa empresa ganhando R$1.100. Aí eu fui para essa outra que ela me convidou. E por conta do salário. Foi questão salarial, não foi por nada. Porque eu estava desenvolvendo um bom trabalho, estava batendo meta, estava tendo resultado, mas por conta do salário era maior, a tal da segurança que a gente quer. Não, meu fixo é maior, então eu vou, era R$1.800. Falei, eu vou para lá. E quando eu cheguei lá, eu lembro que foi dia 27 de outubro. Vai fazer 11 anos, né? 27 de outubro. Vai fazer 11 anos. Quando foi dia 27 de outubro, eu comecei nessa outra empresa, foi onde eu conheci a minha esposa. Legal. Que ela era back-office lá. A gente começou a namorar um tempo depois, mas foi a primeira vez que eu vi ela na minha vida, foi nesse dia. Hoje, a gente tá gravando em outubro agora, então bem próximo os períodos ali. E daí a gente se conheceu ali e eu comecei a trabalhar nessa empresa e ainda eu fiquei ali pelo menos por 2 anos e meio. Tá. Né? A gente fazia parte de cobrança de montadora, Volkswagen e tudo mais. Fiquei 2 anos e meio. Aí eu casei, eu comecei a namorar com minha esposa no ano seguinte, a gente casou e tudo mais em 2017. Aí o risco de novo. O que eu fiz? Apareceu uma outra oportunidade. O que eu fiz? Fui de novo, encarei de novo. E essa outra oportunidade, e aí você vai conectar, vai entender por conta do nome da minha empresa antiga, antes da gente fazer a mentoria, você vai entender o porquê. Eu fui para uma empresa de segurança e portaria. Eu fui ser supervisor. Supervisionava 10 postos de portaria, limpeza, zeladoria e tudo mais. Entendi. Aí dá o nome da Facility, que foi a primeira empresa que eu fundei um pouquinho depois. E daí eu criei por conta desse nome, de facilidade e tudo mais. E daí, cara, foram 6 meses nessa empresa. Só que assim, eu não dormia. Entendi. Eu não dormia porque como a gente cuidava de 10 postos, todo posto tem uma ocorrência. Pra você ter noção, eu era supervisor do posto do meu condomínio. Entendi. Então, dava BO, o que os porteiros faziam? Eles interfonavam na minha casa. Eles não ligavam nem no celular, no WhatsApp, eles interfonavam na minha casa. Aí chegou um ponto que eu tinha acabado de casar, eu trabalhava 14, 16 horas por dia. Eu chegava uma época, eu moro em Cajamar, na cidade de Cajamar, e a gente atendia um posto em Jundiaí.
E chegava uma época que 3 horas da manhã, os funcionários me ligavam, 3 horas da manhã, Júlio, aconteceu um problema aqui, o morador tentou invadir a casa do outro ali. e tudo mais. E aí, nesse momento aí, ficou 6 meses nessa empresa, e aí você saiu dessa empresa e aí você ficou desempregado? Como que foi isso? Aí eu fiquei desempregado mais 2 meses, só que eu não comecei a empreender. O que eu fiz? Voltei pro call center. Entendi. Que foi a minha segurança, porque eu sabia que ali eu era muito bom, porque eu sempre entregava resultado. Entendi. Entende? Então eu fui para lá, voltei de novo. Ou seja, você sempre teve uma habilidade ali com pessoas, com vendas, comercialmente, gestão, Exato. que é uma habilidade inata e sua. Né? Exatamente. Então, aonde eu iria, para call center, cara, eu sempre me dava muito bem, era sempre por recomendação. Tá. Aí eu fui, fiquei um tempo parado, fiquei 1 mês e meio, aí fiz uma entrevista numa outra empresa também, aonde? No centro de São Paulo. Fui para lá. Aí foi a minha última experiência com call center, que eu entrei em novembro de 2017. Tá. E daí eu fui para essa empresa, fiquei por 2 anos e quase 3, porque eu saí de lá no dia 1º de outubro de 2020. E eu entrei de férias em setembro, eu não voltei mais, eu só fui para fazer meu desligamento, eu já tinha comunicado todo mundo. Por que eu saí de lá? Nas minhas férias eu recebi uma outra proposta, mais uma vez, terceiro risco. Mais um risco que eu assumi, que era o quê? Assumir a gerência comercial de uma empresa que faz o curso de barbearia para barbeiros e tudo mais, essas barbeiras mais conceituadas hoje. Então eu fui para lá para fazer esse trabalho de gerente comercial. E quando eu estava de férias, a pandemia estourou em 2020. Eu tinha 10 pessoas, eu estava no centro de São Paulo, fiquei quase 2 anos lá e me transferiram para a filial de Alphaville, que é mais perto de casa. Sim. Aí eu fiquei cuidando da filial de Alphaville com 10 pessoas. Em março, foi quando estourou a pandemia. Sim. A gente batia um faturamento ali aproximadamente de 200 mil por mês de recuperação, com 10 pessoas. A pandemia estourou, nós caminhamos até julho, agosto ali, eu já estava fazendo com as mesmas 10 pessoas, dentro de uma pandemia, 700 mil de faturamento. Caramba. De recuperação. Aí eu recebo uma ligação da minha diretora e fala, Júlio, da matriz, ela fala, Júlio, vamos conversar de resultado? Eu falei, caraca, estourei, eu vou ganhar comissão gorda agora por conta do resultado. A gente fez mais de 3 vezes mais resultado. Sim. Ela falou, Júlio, tá horrível. Eu falei, como assim? Não tá ruim o seu resultado, a meta é mais alta agora, você precisa produzir mais e tudo mais. Aí eu entendi, eu falei, cara, nunca vai ser suficiente pro dono do negócio. Então eu não quero isso aqui para mim, o que é que eu quero ser? O dono do negócio. Aí eu recebi a proposta para ir para essa empresa como comercial, só que no regime PJ, só que eu não tinha nem aberto empresa ainda. Entendi. Aí eu fui para lá, autônomo mesmo, sem empresa aberta, nada, pedi meu desligamento, fiquei 6 meses, foi talvez uma das piores experiências profissionais que eu tive em relação a relacionamento, que eu lidava direto com o dono da empresa, a gente teve alguns atritos lá, e eu saí. Aí foi quando entrou o despertar para o empreender. Eu falei, eu preciso ser dono realmente do meu negócio. Ou seja, né, você vem de uma escola, vamos dizer assim, né, onde você teve que lidar ali com algumas dificuldades do dia a dia, tanto em termos de gestão, mas você sempre teve uma habilidade com pessoas, né, de tocar time, de não só tocar time, mas também de trazer essas pessoas, né, recuperar essas contas aí que você tinha que recuperar, e você vai desenvolvendo uma habilidade de venda, uma habilidade comercial muito forte. Exato. Né? E aí, de repente, o seu nível de consciência muda. E eu acho que aí é onde está a grande virada de chave. Né? Eu vou usar um termo aqui, mas você usou muito proposta. Né? Você veio usando proposta. Tive uma proposta. Quando que você entende que você tinha que deixar de viver de proposta e viver de propósito? Foi justamente nessa época. Por quê? Nesse período, eu comecei a ler muito. Então, de 2019 a 2020, foi onde eu fiz, em 2019, minha especialização em coaching. Eu fiz pela Sociedade Brasileira de Coaching, ali na Vila Olímpia. E ali eu comecei a ter um contato um pouco mais perto dessa palavra propósito. Então, eu ainda estava no call center, só que eu lia muito sobre isso. Falei, eu vou aprender um pouco mais sobre isso, porque isso vai ajudar a minha equipe. Aí, o que eu fiz? Olha a loucura, eu fiz 4 dias de formação em 2019, tanto que eu tive que reformular todo o meu time depois dessa formação. Por quê? O que eu falei? Vou aplicar as ferramentas de coaching na minha equipe para eles performarem mais. Eu perdi metade da equipe porque cada um descobriu o que tinha que fazer e foram embora da empresa. E geralmente, essas pessoas que foram embora foram as melhores em resultado. Ou seja, você despertou o propósito delas. Exatamente. Aí uma virou engenheira, a outra virou assistente social. Então, cada uma na sua área. Mas se encontraram. A outra abriu um negócio. Eu falei, cara, por que eu fiz isso? Daí me ligaram da matriz e falaram, Júlio, o que está acontecendo? Está todo mundo pedindo a conta. Eu falei, eles estão recebendo... no meu inconsciente, eles estão recebendo proposta de outro lugar.
Só que eu ainda não entendi essa questão. Eles estão seguindo o seu propósito de vida. E até porque você falar para uma empresa grande somente sobre isso, cara, é muito superficial. A gente tem que ter algo um pouco mais sólido. Então, cara, recebeu a proposta, foi para outro negócio e pronto, acabou. A gente tem que contratar gente para cá, já era. Aí eu reformulei um time de novo para a pandemia. Então, Sim. foi bem nessa época. A consciência ela já estava começando a despertar. Só que quando eu ouvi eu recebi essa ligação de que o resultado estava ruim, que precisava fazer mais. Eu falei, não, eu não posso mais depender de resultado, fazer resultado para os outros. Eu preciso fazer meu próprio resultado. E aí foi nesse momento que você começou a entender, cara, qual que é o meu propósito? Exatamente. Aí eu comecei a falar, para onde eu vou? Fui para essa escola de barbearia, não deu certo. E aí eu entrei talvez numa das piores fases da minha vida, emocionalmente falando. Já estava casado, quase 3 anos casado. Em 2017, já batido 3 anos de casado. Sim. Eu saí em março dessa empresa. Aí eu fiquei 2 meses desempregado. O que eu falei? Na minha crise, vou voltar pro Call center. 11 anos depois. Não, isso é interessante porque, assim, muitas vezes a pessoa que está nos assistindo, ela está passando por um momento de dificuldade e aí a primeira coisa que ela quer voltar, ela voltar para onde ela tem uma zona de conforto. Exato. Né? Ah, mas você não entende a minha realidade. Não, mas percebe o quanto isso na sua vida se mantém constante. Vira cíclico, né? Porque começa a ter um ciclo. Cara, eu tento algo novo, não dá certo, volto para minha zona de conforto. Uhum. Né? Então, por exemplo, você vê lá, o povo de Israel estava lá no Egito, Deus tirou eles do Egito e aí eles estavam peregrinando e alguns começavam a falar, pô, mas lá no Egito que era bom. Vamos voltar para o Egito? Exato. Lá tinha onde dormir, lá não fazia tanto frio. Exato. Só que a gente não percebe que essa mudança ela faz parte exatamente do processo que Deus tem derramado sobre as nossas vidas para que a gente possa cumprir de fato o nosso propósito. Exatamente. E é interessante você trazer isso porque o conceito é justamente esse, né? Proposta, 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 as coisas começaram a dar errado. Será que não tem uma proposta aí atrás para eu dar uma olhada? Exato. E tudo isso tira o foco para onde você deve ir. Cara, e tem uma coisa que eu gosto muito de falar, e isso mexe muito comigo toda vez que eu falo, porque assim, eu sempre quis voltar para essa área. Por quê? Dava certo. Só que uma das piores coisas que pode acontecer com o ser humano é ele dar certo onde Deus não chamou ele para estar. Exato. Uau. Entendeu? E aí, cara, eu entendi, eu falei, Deus não me chamou para estar no call center, por quê? Eu falei, eu vou voltar. O que eu fiz? Vesti minha roupinha, fui pro mercado, fiz mais de 10 entrevistas em um mês. Nenhuma me aprovou. Uau. Aí eu lembro de um livro que eu li, que ele fala sobre a zona de expulsão, do Brunet, que é o Descubra Seu Destino. Ele fala zona de expulsão. Sobre a zona de expulsão. O que é a zona de expulsão? É quando você está dando certo, as coisas começam a acontecer errado e é Deus te expulsando daquele lugar para te colocar onde realmente você precisa estar. Sim. Aí eu entendi. Como eu já tinha lido esse livro e eu comecei a passar por esse processo, eu entrei em processo de crise de ansiedade, quase depressão. Minha esposa, ela orava por mim, cara, porque eu passei mal por causa disso. Por causa do desemprego, provedor de casa. Você não tem como prover sua casa, como que vai fazer? E daí eu falei, cara, eu tô entrando numa zona de expulsão. Ainda inconscientemente eu não entendia isso. Aí que chegou uma hora que... Isso era uma terça-feira. Eu trabalhava em alguns projetos do Instituto Destiny como voluntário. E daí eu conheci o Ramon. Não sei se você lembra do Ramon. Você conhece? Conheço você lembra? o Ramon. Você sabe quem é o Ramon? O Ramon aqui da Next. E o Ramon, ele também fazia alguns trabalhos lá com o Instituto. E aí eu tava numa terça-feira em casa tomando banho. Mal. Eu tinha levantado do sofá, fui chorando pro banho. A minha Desempregado. Desempregado, parado. Tinha mais de 2 meses desempregado. Minha esposa colocou a mão na porta. Ela fala que ela colocou a mão na porta e começou a orar, pedindo para Deus abrir uma porta. Na semana... foi numa terça. Na quarta-feira, o Ramon me liga. Uau. Ô, Júlio, você não quer vir aqui fazer uma entrevista comigo? Eu falei, mas para trabalhar? Para trabalhar aqui no Instituto Destiny, do Thiago e tudo mais. Falei, mas qual que é o cargo? Cara, o cargo é de produtor de conteúdo para redes sociais, copy e tudo mais. Eu falei, cara, mas eu não conheço nada disso. Ele falou assim, não, é que eu vi o seu Instagram. Olha isso aqui. Eu vi o seu Instagram, eu vi que você escreve bem, você coloca a vírgula no lugar certo. Eu falei, mas isso é o básico. Ele falou assim, o básico tá te promovendo a partir de hoje. Uau. O Ramon me falou isso. Uau. Ele falou, então vem pra cá tomar um café comigo. Você tá programado pra vir pra Alphaville? Eu não tava programado, porque eu não tinha nem dinheiro pra ir. Eu falei, cara, eu tô. Tô programado. Que hora? Ele, pode ser 2 horas, tal lugar. Tava lá 2 horas e eu já tinha levado o computador. Ele falou, cara, você tá... Eu conversei com ele, tá aprovado. Quando você pode começar? Eu falei, tô com o computador na bolsa. Ele, então vamos começar agora.
Uau. Na hora que eu lembro que eu mandei mensagem pra minha esposa chorando porque eu tinha conseguido uma oportunidade. E é só que ele falou o quê? Júlio, a partir de agora, só que é assim, cara, é PJ, é contrato PJ, você vai ser colaborador daqui, só que é contrato PJ, você tem que abrir uma empresa. Aí eu falei, caraca, eu vou abrir minha primeira empresa agora de verdade o negócio. Sim. E aí foi onde eu abri a empresa e coloquei o nome de Facility Gestão. Porque como eu sempre trabalhei na área de desenvolvimento, sempre tive a ideia de ir para a área de desenvolvimento humano. Então, por isso que foi Facility Gestão, depois eu mudei para Facility Marketing Gestão, daí veio o Rafael Ramos, senhoras e senhores, que na primeira sessão eu falei, cara, você precisa mudar o nome da sua empresa, ele fez mudar o nome da minha empresa, abriu outro CNPJ, enfim, foi uma loucura que deu muito certo, a gente vai chegar nessa fase. E aí eu abri a minha primeira empresa, que foi a Facility, voltada para a área de desenvolvimento, só que eu atendia na área de produção de conteúdo. Produção de conteúdo. E foi quando eu tive o primeiro contato com o marketing. Cara, eu lembro que na primeira reunião com o antigo diretor do Instituto, ele falando, vamos criar um conteúdo assim, a legenda é essa, e a CTA você coloca... Eu falei, o que é CTA? Eu não fazia ideia. Ele, call to action. Eu falei, cara, eu não sei inglês. Ele, chamada para ação. Sabe aquele post que você coloca, comenta aqui, curte aqui e tudo mais? Compartilha, compartilha. Isso é CTA para você que está assistindo a gente. E eu falei, beleza. Eu fui aprendendo ao longo do caminho. Cara, se eu disser para você que eu sentei ali, fiquei mais de mês numa imersão de marketing, eu não fiquei. Tudo que eu aprendi foi na raça. Foi na prática, né? Na prática com quem? Com o Ramon. Tudo que eu sei hoje de conteúdo, o Ramon que me ensinou. E aí tem uma coisa interessante na sua história, né? Que é um código que muitas vezes as pessoas deixam passar, né? Você falou, o Ramon olhou lá o seu Instagram, viu que você escrevia bem, colocava a vírgula no lugar certo. É simples, né? É simples. Mas aí tem um ponto. Tem muita gente, muito empresário, que ele é travado de mostrar a rotina dele no Instagram, de escrever no Instagram. E muitas vezes o fato de você não fazer isso, né, pode, primeiro, te afastar de portas. Sim. No caso, foi uma porta que abriu ali. Segundo, pode te afastar de motivar a vida de outras pessoas. Então, tem pessoas que você nem sabe que te acompanham, mas que você está inspirando elas. Exato. Isso é a face hoje, né? E aí você trabalha com marketing, com rede social, você consegue trazer isso, né? Hoje é o que você faz. Mas é interessante falar isso para o empresário, porque tem muita gente que está aí nos assistindo e está falando assim, cara, será mesmo que eu preciso estar nas redes sociais? Exatamente. Será mesmo que eu preciso produzir conteúdo? É um dos maiores erros, e até porque hoje, cara, a gente enfrenta isso muito forte no mercado, quando a gente vai em busca, como todo desafio de empresa é desafio comercial, quando a gente vai falar com o cliente, com o cara, a minha prospecção ali, o meu lead, o que o cara fala? Não preciso disso não, isso é custo. As pessoas não entendem que marketing é investimento. A empresa, a visão de negócio do empreendedor só vai mudar quando ele entender que marketing não é custo, ele é investimento necessário. Da mesma forma que você tem que comprar papel higiênico todo dia lá para o seu escritório, da mesma forma que você tem que cuidar do seu fluxo de caixa, que você tem que cuidar da sua equipe, fazer gestão, fazer o seu RH, você tem que ter um time de marketing, porque é isso que vai te dar escala dentro do seu negócio, fazer você conquistar mais cliente e ter mais resultado. Exatamente, né? E aí é até interessante a gente trazer esse conceito, por quê? Hoje, né, você fundou a Facility. Exato. Hoje, com a Facility, você conseguiu ter acesso a grandes players do mercado, né? Então, como que foi isso? A partir do momento que você plugou ali com o Ramon, começou a aprender, você começou a entender como fazer, por que fazer. E aí, em que momento ali você olha e fala assim, cara, isso daqui não é uma proposta, é um propósito? Cara, eu entendi quando eu comecei a acompanhar os grandes players, até por conta do acesso que eu tinha ali no Instituto Destiny, eles começaram a falar sobre 3 coisas que o negócio precisa ter: margem, escala e recorrência. Só que quando eu executo, eu limito minha escala. A margem é 100% minha porque é a minha mão de obra, eu não tenho custo de mão de obra. Mas eu não tenho recorrência, porque é um contrato que pode ser quebrado a qualquer momento, sem ônus para ambas as partes, e eu não tenho escala. Sim. E daí eu comecei a entender, peraí, eu sei que o meu propósito de vida é o quê? É ser mensageiro do reino de Deus através daquilo que ele me colocou como dom, que é a comunicação. E eu comecei a pensar, como eu posso usar a comunicação a meu favor e ajudar as pessoas? Porque o propósito ele não tem que parar em nós, ele tem que refletir nas outras pessoas. Sim, exato. Aí eu entendi que, como a empresa de marketing, eu posso ajudar empresas a potencializar a sua mensagem e fazer isso chegar mais longe, além de dar resultado.
Uau. Entendeu? Então, meu propósito, ele ativou justamente quando eu entendi esse princípio. Aí, dentro desse... Eu fiquei de 2021 a 2024 lá, escrevendo todos os dias. Eu lembro, cara, eu escrevi... Se eu fiquei 5 dias sem escrever nesse período, foi muito. Sim. Eu escrevia demais. E, assim, eu peguei um prazer absurdo por isso. Até hoje eu escrevo, pego bastante projeto hoje aqui na DTS, eu faço uns projetos do Piero. E para mim é muito bom, porque esse é onde eu fluo o meu propósito. Né? O empresário tem que sair do operacional. Cara, eu amo porque isso aqui é meu propósito. Isso não me dá dinheiro. Isso me dá senso de propósito. Sim. Eu estou fazendo para que a mensagem que ele tem vá para outras pessoas e isso reflete na minha vida absurdamente. Então, eu entendi que eu preciso operar de alguma forma ali. E daí, cara, eu fiquei até 2024, foi quando eu entendi, se eu quiser ter escala e margem, eu preciso dar um passo a mais. Aí eu fui para o quarto risco da minha jornada, que foi sair de lá onde eu estava confortável, onde eu tinha ali uma segurança, tanto questão financeira quanto em questão de resultado, porque todo mundo confiava no meu trabalho. Aí eu saí e falei, eu vou empreender a partir de agora no meu negócio. Legal. E quando eu saí, o Ramon me fez um outro convite, que ele já tinha saído de lá há um tempo. Ele falou, Júlio, eu estou fazendo um projeto com a DTS aqui e tudo mais. Você não quer vir aqui para escrever para o Piero? Eu falei, cara, mas eu preciso empreender. Ele falou, não, conversa com ele. E foi quando eu conversei com o Piero, eu troquei essa ideia com ele. Eu falei, cara, eu preciso ter uma empresa, tudo mais, eu quero crescer. Eu fiquei 3 anos aí dentro de um negócio, só que eu quero crescer. Ele falou, só me entrega o que eu preciso e vai prosperar. Essas foram as palavras. Uau. Aí eu entrei. Falei, vim pra cá. E isso foi em março do ano passado, 2024. E eu fiquei na DTS como colaborador até julho. Tá. Né? Até julho. Só que nesse meio período eu fui renovar meu contrato. Né, de 1 ano com o Piero, em março de 2015, foi quando ele falou, Júlio, faz o seguinte, a gente pode até renovar seu contrato, mas você não quer entrar na Master? Você não quer crescer a sua empresa? Por que você não entra na Master? Aí foi quando ele me convidou. Eu falei, cara, como é que funciona? Ele me explicou e tudo mais. Eu já sabia a entrega, porque dentro do ecossistema aqui como colaborador, eu já estava nos eventos, entregando e tudo mais. Inclusive, você conhecer um pouquinho do meu trabalho, que está acompanhando na parte operacional, tudo aquilo que vocês veem na rede social, Master 10X, The Next Life, Nitro 10X, a parte escrita é tudo meu dedinho que está ali. Né? Então, o Rafa acompanha com a gente os conteúdos lá. Então, um pouquinho do meu trabalho está ali, um pouco do nosso portfólio. Sim. E aí eu fui nesse formato. Legal. Eu falei, tá bom, então eu continuo como colaborador e agora eu vou para mentoria. E entrei na mentoria em março. Agora vai fazer 7 meses. 7 meses que eu tô na Master. E é interessante isso, né? Essa entrada, né? Você como colaborador e entrou ali, né? E essa visão, de fato, né? Uhum. É de quem está dentro do ecossistema da DTS, do Piero, é de fato para prosperar. Exato. É para avançar, né? Não tem muito, não, você está aqui como... O Piero sempre traz, né? Que nós não trabalhamos para ele. Nós trabalhamos com ele. Exato. Né? Então... E isso é um jogo muito diferente, porque assim, quando você consegue engajar o seu colaborador a ponto dele ele trabalhar com você e não para você, é onde muda o jogo. Uhum. E ainda mais nesse ponto, né? De, cara, não teve uns ciúmes, vou perder o Júlio. Não, cara, vamos prosperar, vamos caminhar junto, vamos andar junto. E aí, Júlio, você até já deu um spoiler aqui, né? Eu tive a honra de os primeiros meses da mentoria estar ali mais diretamente acompanhando o Júlio, depois acabamos por uma questão de agenda trocando, aí hoje quem acompanha o Júlio é o Wilton, né? Que é um dos nossos mentores aqui incríveis. E aí, Júlio, eu lembro que na primeira reunião, né, como você disse, né, você chegou para mim e falou, cara, não, porque o meu negócio precisa crescer e tem esses números e a gente precisa trazer cliente, né? Uhum. E eu vou ser bem sincero, eu perguntei uma vez o nome da empresa e eu falei, cara, mas por que essa empresa chama Facilities, né? Essa empresa não vai crescer se ela chama Facilities. Nada contra o nome. Mas assim, o nome não comunicava o que ele entregava, né? E aí eu queria entender de você como que foi isso, né? Essa entrada na Master aí para você, as mudanças que começaram a acontecer aí. Cara, a primeira mudança, pra gente chegar no nome, a primeira mudança, só pra entender o ciclo de trabalho dentro da DTS, foi que em julho, aí numa outra reunião, conversando tanto com o Head Marketing e o Piero, ele falou, cara,
Não dá mais você ficar como colaborador, porque sua empresa está crescendo. Por quê? Você sabe disso. Nos 4 primeiros meses, a empresa cresceu 4 vezes em faturamento. Uau. E eu como colaborador. Só que assim, inchou, porque eu não conseguia mais romper ali se eu continuasse tendo a demanda de colaborador. E foi quando a gente entrou num outro consenso de eu encerrar meu contrato de colaborador e a DTS se tornar a partir de hoje, e é até hoje, graças a Deus, uma cliente da minha empresa. É a maior cliente que eu tenho hoje no meu portfólio, que é a DTS, onde a gente faz a entrega de conteúdo, de cobertura de conteúdo dos eventos, inclusive nisso 10X, tem equipe trabalhando lá e, cara, isso é muito legal pra gente. Então, meu ciclo de colaborador na DTS começou em março de 24, terminou em julho, e hoje a DTS é uma cliente da minha empresa. Uau. Então, eu fico muito orgulhoso disso, pra gente é um sinônimo de muito orgulho, porque a jornada, você viu que é loucura, né? Se construir. E se me perguntarem hoje, Rafa, Júlio, qual que é o segredo para você abrir uma empresa? O meu segredo foi desespero. Sim. Foi desemprego, foi ansiedade, foi quase entrar numa depressão. Foi uma oportunidade porque eu estava posicionado em uma coisa que eu não fazia ideia que eu estava posicionado e as pessoas viram isso em mim. Sim. Só que daí, quando eu entrei na mentoria, eu falei, tá, uma empresa ela pode se abrir por desespero, mas ela não pode crescer com desespero. Ela precisa, E não cresce. Ela precisa crescer com estrutura. E aí foi quando o jogo mudou dentro da mentoria, que a gente começou a parte de marca. Você falou, cara, não dá pra você ter esse nome. Você presta serviço de zeladoria e tudo mais. Você vai ser concorrente do Rafael Freire, aqui, né? Que é o outro mentorado. Falei, inclusive, já tem um podcast aqui ele já da veio empresa aqui, dele, né? Ele, Tem um podcast. e a Gisele estavam aqui. E é interessante isso, gente, porque assim, às vezes você coloca um nome, tem apego a um nome, mas aquilo não comunica o que você faz. Exato. E aí, se você não está comunicando o que você faz já no nome ou já na primeira frase, cara, o que você está fazendo? Exato. Para quem você está fazendo? E foi um ponto que chamou a atenção essa questão do nome justamente por isso. Foi, cara, não está comunicando. Se eu jogar facilities, eu acho que eu vou contratar uma pessoa que vai prestar um serviço aqui, tá no mercado mais B2B, vai prestar um serviço de zeladoria, vai prestar um serviço aqui, outros serviços que não comunicam o que você entrega. Exatamente. E daí, quando eu entendi isso, eu falei, nossa, é verdade, não tem nada a ver. Aí eu comecei a fazer teste. Porque, não, Rafael, primeira sessão quer mudar o nome da minha empresa? Não, deixa eu fazer teste. Aí eu comecei a perguntar pra galera. Eu fiz essa pesquisa, saí perguntando pra um, pro outro. Ô, fulano, quando você ouve esse nome aqui, o que você entende? Serviço de terceirização. E você, serviço de limpeza, isso aqui é serviço, esse aqui é de manutenção? E tudo mundo falando, nossa, não tem nada a ver com marketing agora. O que eu vou fazer agora? Aí foi quando eu entrei e realmente investi no negócio, gastei tempo, gastei energia, que eu falei com o Cris, que era o diretor de criação do Piero. Eu falei, cara, me ajuda na minha marca. Preciso criar uma nova marca para minha empresa e tudo mais. Ele falou, vamos entender do seu arquétipo. Fiz consultoria de arquétipo, fiz consultoria de marca com ele. Cara, em uma semana a gente define o nome. Uau. Aí que virou Nexa Group, que Nexa vem de conexão, que tá um meio ali, né? O NEXA. E era com 2X, porque o segundo X representa exponencialidade. Uau. Então ficou Nexa Group. Por que Group? É visão de futuro, porque é uma empresa hoje, porém, o nosso projeto para os próximos 10 anos é tornar esse negócio multimilionário com outras empresas dentro do mesmo grupo. Não, e é legal você falar dos próximos 10 anos, porque assim, é interessante, né? Quando a gente começou ali a estabelecer as metas, você não tinha nem a meta dos próximos 12 meses. Eu lembro que você falava assim, Júlio, as fases da empresa, o bebê, criança, adolescente e adulto. Eu falei, cara, eu não estou nenhuma delas, estou no embrião. Sim, eu estou em formação total. no ventre ainda. E aí, o que mudou a partir do momento que você começou, né? Você já caminhava com a DTS, já caminhava com o Piero, tem livre acesso ao Piero. Mas o que mudou na hora que você começou a aplicar essa metodologia da Master 10X? Cara, começou a mudar que é o seguinte, eu não posso... Aí eu lembro lá de 2020, quando eu saí do call center. Sim. Em definitivo. Que eu lembro que eu não posso me contentar com o resultado que eu tenho. Aí, quando eu entendi isso, eu lembrei dessa frase da minha diretora me ligando e falando sobre isso. Falei, hoje, eu como empresário, se eu me contentar com o resultado que eu tenho hoje, eu nunca vou crescer. Tá. Então, por isso que ela estava me cobrando. E mesmo ela sendo funcionária na época, ela estava sendo pressionada pelo dono da empresa. Sim. Que também ele precisava ter um outro resultado, mesmo numa pandemia. E aí eu entendi, cara, a minha mentalidade ela precisa mudar, porque até onde eu estou, a minha mentalidade me trouxe. Só que para eu ir para o próximo nível, eu preciso acessar uma outra mentalidade, um outro tipo de conteúdo.
É, e por isso que a metodologia da Master me ajudou, porque, cara, eu comecei a abrir a minha mente. Por isso que eu falo, você me ajudou muito no começo, daí me mandou pro Wilton, que é outro cara absurdo. O Wilton, com uma sessão numa troca de ideia que a gente estava tendo lá, ele mudou uma chave para minha linguagem comercial e eu comecei a vender. Uau. Um conselho que ele me deu, 1 hora de sessão, ele me deu um conselho em 2 minutos. Mudou a minha forma de vender. Eu falo que toda sessão ela tem um momento uau. E foi exatamente. Toda sessão ela tem um momento uau. Você vai ficar lá, às vezes 1 hora, o mentor vai estar falando, você vai estar falando, mas existe algo que o mentor vai trazer para você ali, que aquilo, se você pegar ali, aquilo muda a chave. Exato. Por isso que é muito importante, as pessoas quando estão num processo de mentoria, seja na Master ou em qualquer outra mentoria, cara, ou quando você está em um contato com um mentor, com uma pessoa que sabe, né, que já percorreu aquele caminho que você percorreu, esteja em estado de presença. Sim, exato. O estado de presença, ele muda divague. o jogo, né? O Piero fala que 80% do resultado é o comparecimento. E o que é o comparecimento? Cara, é estar presente. Não só fisicamente, mas mentalmente falando. Exato. Né? Então, Exato. isso é interessante você trazer isso. E, cara, mudou minha mente. E tanto que ontem a gente estava no evento aqui na arena e a gente fazendo disputa quem recebia mais Pix por dia. Ele, chegou aí o seu, daí eu mudava. Cara, e a gente ficou... Porque vira algo que, assim... Esse é o jogo do negócio. Sim. Se você não for apaixonado por resultado, você nunca vai crescer. Se você se contentar com o que você está faturando ali... em 4 meses, eu cresci lá, 4 vezes faturamento. Só que eu tive um cliente grande que eu perdi o cliente. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou sentar e chorar? Não, peraí, eu vou buscar. Semana seguinte, recuperei. Onde está esse outro cliente, né? Exatamente. Porque às vezes a gente está numa constância legal, então a gente entra ali numa linear de faturamento. Poxa, então isso aqui paga a minha conta, isso aqui me dá resultado, isso aqui me entrega isso, isso aqui me entrega aquilo. Tá legal. Só que se eu não busco crescer, quando a maré ruim vem, a onda vem, vai te derrubar, o que você vai fazer? Para que lado eu vou? Poxa, eu preciso... Tomei um furo no faturamento. E agora? E não tomar faturamento, o que eu vou fazer? Eu vou sentar e chorar? Não, cara, eu vou para cima. Porque a minha mentalidade está desenvolvida pro crescimento, ela está desenvolvida para escala, para margem, para recorrência. Então, cara, para mim, o segredo do negócio hoje, na minha empresa, é criar estratégias que vão me dar essas 3 coisas: escala, margem e recorrência. Porque é só assim que eu entendo que eu consigo crescer. Sim, total. E o que você está trazendo é muito importante, porque assim, você percebe, né, a mudança da visão. Porque você falou algo, eu comecei a empreender por desespero. Quando você começa a empreender por desespero, a única conta que você faz é a conta de mais e de menos. Exato. Cara, tenho X em contas, preciso receber tanto para pagar essas contas. É isso aí. Né? Então, e aí tem muito empresário que vive nesse ciclo durante anos. 10, 15, 20 anos. E se você está aí hoje só preocupado em pagar a conta... Cara, você está nesse ciclo. E aí não tem crescimento, nem tem próximo nível. Como que eu avanço para o próximo nível? Tá. Quais são as habilidades que eu preciso para estar no próximo nível? Então, dentro dessas habilidades são... eu posso não ser bom aqui em finanças, mas eu tenho que ter uma coisa. Cara, eu tenho que pelo menos entender quais os princípios que mantêm o negócio de pé. Eu preciso entender produto, eu preciso entender de margem, eu preciso entender de fato de canais de aquisição. Então, às vezes eu vou depender apenas de um canal de aquisição, mas como que eu mudo isso? E foi algo que mudou justamente desde a primeira sessão. Que nem você falou, Júlio, quais são os seus canais de aquisição? Eu falei, cara, hoje é só indicação. Ele falou, não, você tem que ter mais. Tudo. E começou hoje, eu uso pelo menos 3 canais que estão me trazendo crescimento, só que assim, ainda é pouco. Sim. Eu já entendi que é pouco, já estou criando funil para um outro canal de aquisição. A gente abriu um outro braço da empresa, que antes a gente só trabalhava enquanto facility, a gente só trabalhava com produção de conteúdo orgânico. Tá. Cara, hoje a gente tombou a empresa 100% para 360, full service. Então a gente faz produção de conteúdo orgânico, que é a gestão de redes sociais, a gente faz criação de site, a gente faz estratégia de lançamento, nós fazemos também gestão de tráfego, criação de marca, branding, rebranding. Aquilo que eu aprendi fazendo com a minha marca, a gente aplica. Exato. Entende? Porque eu entendi que eu não posso depender somente de um canal de aquisição e também não posso depender só de um produto. Esse é o jogo. Entendeu? Né? Então, se você quer ter um negócio exponencial, você precisa olhar para múltiplos canais de aquisição. Exato. Tem muita gente que está parado. Cara, eu vendo há 10 anos por indicação. Beleza. Que bom que você vende há 10 anos por indicação.
Se amanhã ou depois acontecer uma pandemia na indicação, Já era. foi o que aconteceu em 2020. A gente tinha ali alguns negócios que não sobreviveram. Por quê? Porque do dia para a noite interrompeu todo o fluxo Sim, de recurso porque a pessoa tinha um canal de aquisição. exato. E aí o que aconteceu? Pô, a pessoa teve que mudar muito rápido. E aí o que acontece? Toda vez que você muda o seu canal de aquisição, toda vez que você não está preparado, você precisa fazer uma mudança muito brusca, leva tempo. Exato. E aí quando você perde esse tempo, o que acontece? Você está perdendo dinheiro e nesse momento, se você não tivesse preocupado com a margem, que foi um ponto que você trouxe aqui, cara, você quebrou a sua empresa. Exato. Exatamente. Então é interessante ver que você tem essa visão e olhando para essa visão. E olhando hoje, né? Você mencionou aqui, né? Dos 10 anos. O que você espera para os próximos 10 anos, Júlio? Cara, eu já conversei com muita gente aqui dentro do ecossistema, com você, com o Wilton, com o Douglas, até com o próprio Piero, sobre visão de negócio, cara. Eu hoje, dentro da minha empresa, eu vejo algo assim, totalmente fora da realidade hoje, mas é isso que faz a gente levantar todo dia. É a nossa motivação. E não é só por conta do dinheiro, tá? Não é só por conta do dinheiro. Até porque ainda estou construindo essa jornada de enriquecer financeiramente. Mas hoje, para os próximos 10 anos, eu vejo uma empresa, um grupo dentro da Nexa que consegue de hoje para lá, consegue me dar um faturamento de 1 bi. Com várias outras estratégias. Ou seja, na criação de um ecossistema. Um ecossistema. Eu quero um ecossistema. Um ecossistema voltado. Inicialmente, esse ecossistema eu já tenho, só que eu ainda não consigo abrir porque ainda não está estruturado. Estou na fase da estruturação da Nexa, comercial, financeira ainda. Mas, tendo isso pronto, eu já consigo abrir os outros braços, que já são mais 7 braços dentro da empresa. Então, eu já tenho o projeto desenhado, eu só preciso que a espinha dorsal ela esteja alinhada, porque ela alinhada eu consigo sustentar todos os demais, porque é isso que vai fazer a diferença. Então, para os próximos 10 anos, esse é o projeto que a gente tem. E isso é importante, né? O empresário ele precisa ter visão de crescimento, visão de longo prazo, visão de 10 anos, de 5 anos. Por quê? Porque senão ele está correndo só atrás do dinheiro do mês, do dia. E aí não faz sentido. Se a sua busca é só por dinheiro, você não está realizando o propósito de fato. Né? Porque quanto mais, assim, a minha conta é quanto mais eu faturo, mais gente eu ajudo. Sim. Quanto mais eu faturo, mais pessoas estão sendo alcançadas por aquilo que eu faço e pelo meu propósito. Sim, total. Só que isso não se limita aí. Então, assim, hoje se eu olhar para Júlio, estamos em outubro de 2025. Qual que é o seu projeto para o ano que vem? Para o ano que vem eu vou fazer 10 vezes mais do meu faturamento hoje. Legal. Que a gente já fez 5 vezes mais do que o faturamento do ano passado. Sim. Entendeu? Isso como colaborador, atendendo alguns clientezinhos aqui. Dá um 10x aí no negócio. Então, exatamente. Então, a minha meta de um ano para o outro é 10x. Eu quero bater 10 vezes mais do que a gente faturou. Legal. Nesse ano que a gente está projetando esse ano. Sim. Entende? Então, assim, a nossa realidade, talvez ela não condiz. Então, aí a gente entra com a fé. E quando você está no ecossistema, por exemplo, como a Master, que tem o viés espiritual, que é o que nos conecta com a fé, a gente não precisa ver resultado. A gente precisa acreditar que Deus está com a gente e vai nos ajudar a fazer. O que a gente não pode fazer é parar e sentar e acreditar. Deus vai realizar. Cara, se você não se mexe, você não faz. É ação, né? Exatamente. A fé, ela precisa de ação, né? É se posicionar pela dificuldade, cara. E outra, eu costumo falar que a matéria-prima da fé é a impossibilidade. Uau. Então, se você não está enxergando, é porque realmente ali precisa de fé. Porque se eu precisar pôr a mão, para que Deus vai agir? Exatamente. Deus ele nos capacita, ele nos dá a condição de fazer. Só que se é algo que eu sonho, é algo que eu projeto para daqui 5, 10 anos, eu não estou conseguindo ver, então eu estou alimentando a minha fé, porque essa é a matéria-prima. É o impossível. Entende? Sim. Não, eu concordo totalmente com isso. Eu guio a minha vida em cima disso, desses princípios, né? Eu entendo que, assim, a todo momento que a gente planeja algo, isso já nasce no coração de Deus. Exato. E é derramado sobre o nosso coração, né? E aí... recentemente eu tenho uma frase, né, e eu vou até falar dessa frase aqui porque você me deu uma perspectiva diferente dessa frase numa das nossas conversas aqui, é que Deus faz em nós, faz através de nós e mais do que isso, Ele faz além de nós. E o que você está falando é justamente isso, tá? Deus, Ele vai operar no impossível, vai operar no milagre, quando não tem possibilidade, a gente exerce a nossa fé, mas toda vez que Deus faz na sua vida, Ele está fazendo através de você, Ele vai fazer além de você. Isso é uma chave muito importante. E para encerrar, eu queria te fazer uma pergunta final aqui, né?
qual conselho, né, você daria para o Júlio de 15 anos atrás, né, ou 11 anos, aquele Júlio que estava ali no primeiro call center, tendo aquele Júlio que fez aquela aplicação, que estava atendendo pessoas e fez aquela primeira aplicação para mudar de cargo. Qual que é o conselho que você daria para esse Júlio hoje? Cara, eu acho que o principal conselho é, primeiro, não desista e estuda. Legal. Porque eu pequei um pouco na minha adolescência de não estudar. E, claro, hoje eu estou com 33 anos. Não sou um jovem senhor, né? Na nossa geração mais 30 aí. Mas eu pequei um pouco. Tanto que eu terminei o ensino médio, eu parei. Fiquei um ano sem estudar. Depois eu fui para a faculdade. Hoje, aplico que 20% que eu aprendi na faculdade. Então, não tem tanta influência assim. Mas o estudo é você estudar naquilo que você domina. Legal. Sabe por quê, cara? Eu aprendi um conceito sobre estudo que é o seguinte. Toda sala de aula tem aquele aluno bagunceiro. Sim. Mas qual que é, já pararam para perceber qual que é o talento daquele aluno bagunceiro? É o cara mais comunicativo. Daí o que querem fazer com esse cara? Fica quieto ali no canto. Sim. Cara, vamos criar estímulos para que ele se desenvolva naquilo que ele sabe fluir. Sim. Só que assim, você está falando de 16 anos atrás, a gente está falando de um Júlio de 17 anos. E a maioria dos jovens hoje que tem, eu separo os níveis de consciência e de mentalidade entre 1, 2, 3 e 4. Nível 1 é aquela pessoa que só está ali para sobreviver. A maioria dos jovens hoje que estão no nível 1 de mentalidade, o cara só quer saber de curtir. E a vida não é só curtir. A vida não é só você fazer bagunça na sala de aula. Você entendeu que você é uma pessoa comunicativa, então desperta o segundo nível de consciência. Opa, então o que eu posso fazer com isso? Isso aqui pode me dar algum retorno. Isso aqui pode fazer com que eu me posicione de alguma outra forma. Então, cara, não desista. Se eu pudesse falar para mim, para o Júlio de 2009 lá, não desista. E, cara, vai para cima, faz, estuda, aprende, se especializa. Porque se eu tivesse com 17 anos a cabeça que eu tenho hoje, cara, legal. eu estaria muito mais longe. Agora, não tenho dúvida. E qual o recado você vai deixar para o Júlio daqui 10 anos? Não desista, estuda, se capacita, se desenvolva. Porque o que eu sei me trouxe até aqui, mas para onde eu quero chegar, eu tenho que aprender. Eu sou um menino. Legal. Eu sou um menino no aprendizado. Júlio, nesse momento eu quero que você fale um pouquinho da sua empresa, deixe aí os seus contatos, como que a pessoa faz para te achar, seu Instagram, enfim. Tá. Esse momento é seu. Tá, vamos lá. Você me encontra no meu Instagram pessoal, julio.cesar com Z, P no final, julio.cesarp. E Nexa com 2x, Group, tudo junto. Lá no Instagram você acha tanto o meu perfil quanto o perfil da empresa. A Nexa é uma empresa que hoje, graças a Deus, está no mercado há 4 anos. Fizemos bastante transições, né, Rafa? E a gente consegue hoje atender vários nichos, desde empresarial, médico, saúde, hospitalar, esporte, tudo que você precisar para se posicionar na internet, nós estamos aqui para te ajudar, desde gestão de redes sociais, tráfego pago, criação de site, estratégia de lançamento, criação de marca, tudo. Ah, preciso de um ensaio fotográfico, a gente consegue te atender. Preciso de uma produção audiovisual, a gente consegue te atender também. Estrutura top, um time de alta performance atendendo. Então, nos procure lá que a gente vai ter a honra, e vai ser uma honra para nós poder compartilhar e te ajudar a levar a sua mensagem mais longe, que esse é o nosso propósito. Júlio, quero te agradecer mais uma vez por estar aqui. Obrigado, muito obrigado mesmo, que Deus continue abençoando você, a sua empresa, a sua Amém. Família, e eu tenho certeza que o que você está vivendo agora não é nem a sombra daquilo que está por vir. Então, muito obrigado, irmão. É um prazer fazer parte da tua jornada, é um prazer caminhar ao seu lado, um prazer estar no seu dia a dia. Isso é fantástico, é um presente para mim também. Ah, outro conselho, tenha um mentor, viu? E que seja igual o Rafa, igual o Wilton, igual o Marcelo. Nossa, eu pilho os meninos aqui e busque conhecimento e tem alguém que possa te puxar para frente, puxar a orelha, mudar o nome da sua empresa, que isso faz a diferença. Faz a diferença, muda o jogo. E você, que acabou de assistir esse episódio e quer ter a sua história contada, vou dar um corte aqui, tá? E vou voltar. E você, que acabou de assistir esse episódio, são histórias como essa que nós construímos aqui na Master da iX. São histórias assim que nós queremos contar aqui. Se você é um empresário e quer fazer parte dessa família Master da iX, embaixo desse vídeo a gente deixa um link onde você pode aplicar
para conhecer, e um dos nossos consultores vão entender um pouco do seu momento, entender um pouco do momento da sua empresa e ver se faz sentido você caminhar com a gente aqui dentro da Master. Então, não deixe de fazer a sua aplicação. Outro ponto muito importante, se você gostou desse episódio, compartilhe ele com mais pessoas, curta. Se você não segue esse canal, já comece a seguir, porque isso faz toda a diferença. Te vejo no próximo episódio.